Olá, galerinha! Saudações darwinianas! Vamos falar hoje sobre imunização nessa nossa videoaula. Então você entenderá hoje o que são vacinas, o que são soros antiofídicos. Então falaremos dos tipos de imunização. Então, sistema de defesa, isso que é importante. Imunização está em pauta aí com relação principalmente a Covid, ao coronavírus. Então é importante entender a história da vacina, como a vacina surgiu e entender o que é uma vacina para que a gente possa compreender o funcionamento e como que ela chegará até nós com relação ao Covid. Então, para que a gente possa começar a falar de imunização, primeiro entender e lembrar que imunização refere-se a criar um sistema de defesa que possa atuar, criar células que promovam a formação de anticorpos, que promovam o combate a corpos estranhos. Então nós estamos falando do sistema imunológico, nós estamos falando lá dos glóbulos brancos. Então se nós lembrarmos lá dos glóbulos brancos, nós estamos falando dos leucócitos, né? Nós temos aí dentro do sistema imunológico uma infinidade de células. E aqui, para falarmos de imunização, o principal ponto é lembrar dos linfócitos. Então os linfócitos é o ponto alto dessa nossa aula. Então vamos lá, a gente precisa conhecer dois conceitos básicos para que a gente possa começar essa nossa aula, que são os anticorpos e os antígenos. Anticorpos e antígenos. Existe uma reação no nosso organismo chamada reação antígeno-anticorpo. Então temos que entender o que é um anticorpo, o que é um antígeno. Então o que é um anticorpo? Bom, aqui nós vemos, olha, anticorpos são glicoproteínas, então nós vamos usar muito esse termo imunoglobulinas, produzidas pelos linfócitos que atuam na defesa do nosso organismo. Então existem os linfócitos e os linfócitos são responsáveis pela produção dessas glicoproteínas, que nós chamamos de imunoglobulinas, que vão promover a defesa do nosso organismo. Os agentes estranhos que entram no nosso organismo são os chamados antígenos. Esses antígenos, na verdade, são proteínas estranhas, o chamado corpo estranho, que são proteínas que entram nos tecidos e estimulam a produção dos anticorpos. Ou seja, quando uma proteína, que é considerada um corpo estranho, entra nos nossos tecidos por conta de um machucado, por conta da inoculação de uma peçonha, o que acontece? Estimula-se a produção de anticorpos. E aí ocorre a chamada reação antígeno-anticorpo, ou seja, o antígeno, que é o corpo estranho, estimula os anticorpos a reagir com o antígeno. E havendo ali, portanto, a reação antígeno-anticorpo, onde o anticorpo vai neutralizar o antígeno. É o que nós vemos aqui. Nessa imagem, nós temos ilustrado um antígeno. O antígeno, ele possui aqui o que a gente chama de epítopo, e aí eles são, na verdade, proteicos, estruturas proteicas. Se nós observarmos nessa ilustração, cada parte colorida aqui tem um formatinho geométrico e o anticorpo, essa estrutura em Y. E se nós observarmos, aqui no anticorpo, a estrutura que se liga ao antígeno, ela tem um formato diferente, que é exatamente a estrutura de ligação do epítopo com o anticorpo, que vai neutralizar o antígeno. Portanto, a reação do anticorpo com o antígeno, quando ocorre essa reação, o anticorpo se liga ao antígeno, ele neutraliza o antígeno, impedindo o antígeno de atuar no nosso organismo. Então, imaginando que isso aqui pudesse ser, por exemplo, um vírus, essas estruturas aqui são proteínas, e essas proteínas se ligam ao anticorpo, neutraliza-se, portanto, essa proteína da estrutura viral, e o vírus perde o potencial de entrar nas nossas células. Então, a reação antígeno-anticorpo, ela neutraliza o vírus. É isso que tanto se fala, por exemplo, com relação à Covid, tá certo? Isso é reação antígeno-anticorpo. Então a gente precisa lembrar dessas duas palavrinhas, esses dois termos. Anticorpo, então nosso organismo produzindo algo contra o corpo estranho, portanto o termo anticorpo, e o antígeno é a proteína, que é o corpo estranho, que foi produzido no nosso organismo, tá certo? Uma vez que nós saibamos disso, nós vamos agora falar dos tipos de imunização.
há dois tipos de imunização que podem ocorrer. Primeiro, a imunização ativa e depois a gente fala da imunização passiva. Como o próprio nome diz, ativa é aquela em que o nosso organismo ativamente trabalhará para produzir a imunização e a passiva é aquela em que passivamente o nosso corpo não conseguirá, portanto, trabalhar para se imunizar, portanto, precisa de ajuda. Ele está passivo, trabalha passivamente. Portanto, é uma situação que se nós não conseguirmos uma ajuda, nós vamos sofrer algum tipo de dano. Vamos começar falando da imunização ativa. Então, a imunização ativa, ela é aquela em que o nosso organismo, ele ativamente vai trabalhar para resolver o problema, ou seja, ele vai produzir anticorpos, e isso pode acontecer de maneira natural ou de maneira artificial. A maneira natural é aquela em que o antígeno, que é o corpo estranho, ele entra no nosso corpo naturalmente. É o que acontece quando a gente tem um resfriado, é o que acontece quando a gente tem uma gripe. Então, naturalmente o resfriado, naturalmente a gripe, naturalmente esses probleminhas que comumente a gente acaba tendo, entram no nosso corpo. Então, o vírus, a bactéria entra no nosso corpo e, naturalmente, o nosso corpo dá conta de resolver esse problema. Tá? Então, quando você tem um resfriado, você não precisa procurar um médico para resolver esse resfriado. Normalmente, na sua casa, você resolve o resfriado. Você toma um chazinho, você pega, se o nariz está escorrendo, você que normalmente tem, por exemplo, uma rinite, você já está acostumado a tomar um antialérgico, você também já toma um antialérgico, o nariz para de escorrer, você toma um analgésico para passar uma dor no corpo, uma dorzinha de cabeça. Mas note que você não toma um remédio contra o vírus, você toma uma medicação para atenuar os sintomas. Então, um medicamento para atenuar a dor, um medicamento para diminuir ali a coriza, mas não um medicamento que mate o vírus. Porque quem vai matar o vírus é o seu corpo, que vai naturalmente e de maneira ativa produzir os anticorpos e em poucos dias destruir esse vírus, essa bactéria, esse protozoário que entrou ali no seu organismo. Tudo bem? Então essa é a imunização ativa natural. E uma vez que isso aconteceu, o seu corpo ele guarda, ele fica com a memória desses anticorpos. E se em momento futuro você voltar a receber esse vírus, por exemplo, do resfriado, nunca mais você terá resfriado relativo àquela cepa, aquela informação viral. Mas professor, eu tenho resfriado 2, 3 vezes no ano? Sim, porque são vírus diferentes. São vírus que se mutaram, vírus que trocaram as informações. Então não são os mesmos vírus. Por isso que a gente tem ao longo da vida resfriado à torta e à direita. São vírus altamente mutáveis. Tá? Então é isso que acontece. Tudo bem? E por isso que você também tomando aí a vacina da gripe ao longo dos anos, e a gente vai falar já já da vacina, você acaba não tendo a gripe constantemente. Ou você que não toma vacina de gripe porque diz que vacina faz você passar mal, o que é balela, você tem muito pouco gripe. Porque gripe é aquela situação em que você fica gripado, a gripe é aquela doença que te acomete que você fica moído, né? Quando você fica resfriado e fala que está gripado, é balela. A gripe é aquela dor intensa que você tem dificuldade até para dormir, de tanta dor no corpo, muita dor de cabeça, você tem tosse, muita secreção, muita dor de garganta. Então a gripe é aquela situação que parece que o caminhão passou em cima de você, deu ré e voltou a passar de novo. Destrói o seu corpo. Gripe nós temos raras vezes ao longo da vida. O resfriado você tem várias vezes. Então a gripe, quando você tem gripe uma vez, você nunca mais terá aquela gripe. Por isso mesmo tem a vacina da gripe, que é porque é uma doença mais severa e principalmente acomete os mais idosos. Mas imunização ativa natural é isso aqui, que ao longo da vida a gente tem várias vezes e vai criando essa imunidade. Você que teve catapora, por exemplo, certamente não terá catapora de novo, porque criou uma imunização ativa natural. Tudo bem? Vamos entender agora o que é a imunização ativa artificial. E essa aqui é a mais importante. Por quê? A imunização ativa artificial é a vacina. A imunização ativa artificial é aquela em que a gente acaba inoculando no nosso corpo o antígeno.
o antígeno nada mais é do que o micro-organismo que foi em laboratório alterado, ele pode estar morto, atenuado, alterado, e aí ele é inoculado no seu organismo. E isso se chama vacina. Ele vai estimular, ele vai, de maneira profilática, fazer com que seu corpo forme os anticorpos, para que num momento futuro, se você tiver contato com o antígeno realmente, você já tenha os anticorpos. De tal forma que ao ter o contato com o antígeno, o seu corpo tendo os anticorpos já preparados, você destrua o antígeno sem permitir que ele promova a formação da doença e dos sintomas no seu organismo. Tá? Então a imunização ativa artificial é a vacina. Vamos entender um pouquinho como que é a história da vacina, para que a gente possa compreender esse processo? Então, ó, a história da vacina ela começa lá na Inglaterra, com Edward Jenner em Berkeley. Ele era um médico, e ele começou lá em 1789 a estudar a varíola. Então as pessoas morriam de varíola, 400 mil pessoas morriam por ano de varíola. Então era uma doença que matava aí aproximadamente 30% das pessoas que pegavam varíola acabavam morrendo. Era uma doença altamente contagiosa. Tá? E existiam duas variações de varíola, a varíola humana e existia a varíola bovina. As pessoas que tinham a varíola humana, elas ficavam com bolhas no corpo, formavam feridas, como você vê aqui na foto, que essa é uma imagem que foi tirada, uma foto, né, que mostra as bolhas que se formam, são bolhas de pus nesse menino. Tá? E este outro aqui, na verdade, ele foi vacinado, por isso ele não tem a formação das bolhas, ele não teve a varíola. Então veja o que acontece. Então, a varíola ela tinha uma variação que era a varíola humana e a varíola bovina, que acometia bovinos. Então o Edward Jenner, lá em 1789, começa a observar a varíola em humanos e fazer essas observações também em bovinos, para tentar entender essa doença. Então ele sugere um experimento e começa a fazer uma experiência. O que ele observava? Que as pessoas que ordenhavam vacas, pessoa que trabalhava no campo com as vacas, eles não contraíam a doença. Porque como as vacas tinham, né, a grande maioria dos bovinos, acabava contraindo a varíola bovina, e a varíola bovina ela não tinha essa incidência alta de morte, ela era uma varíola mais fraca, e que também acometia os humanos que acabavam ficando adoecidos por conta da varíola bovina, eles ficavam com uma varíola fraca, era uma varíola bem fraquinha. E aí a pessoa ficava com essa varíola fraquinha, que era a varíola bovina, e melhorava dias depois. Então, o que ele observou é que as pessoas que trabalhavam no campo ordenhando vacas e que tiveram contato com as vacas que tinham tido varíola, essas pessoas também pegaram a varíola bovina e ficaram curadas. Essas pessoas não ficavam com varíola humana. E aí ele ficou com a pulga atrás da orelha. E aí ele fez o experimento. Aí olha o que ele fez. Ele pegou um menino que era o filho de um jardineiro, chamava James Phipps, que tinha 8 anos, e aí no dia 4 de maio de 1796, ele pegou esse menino e ele fez uns cortes no bracinho desse menino, como a gente está vendo aqui, e inoculou no braço desse menino, tá, o pus, tá, das feridas da varíola bovina no braço desse menino, para deixar ele com varíola bovina. Então ele fez isso propositalmente. Ele deixou o menino com a forma branda da doença, com a forma fraca. E aí o que aconteceu com o James Phipps foi que ele se curou. Ele ficou doente com a varíola bovina, a gente sabia, como se eu estivesse lá, mas o Jenner sabia que o menino ficaria curado, porque a varíola bovina não matava ninguém. E aí o menino ficou curado. E aí 2 meses depois, o que o Jenner fez com o James? Pegou o mesmo menininho, foi lá, pegou o bracinho dele, fez os arranhões e inoculou o líquido extraído das feridas da varíola humana, da pústula, ou seja, lá do pus das feridas de quem tinha varíola humana.
e fez isso com o menino de novo. E aí o que aconteceu com o James? Ele não pegou a doença. Ou seja, o Jenner tinha acabado de compreender que se, de alguma forma, você contrair uma forma branda da doença muito similar àquela que estava acontecendo, o seu corpo cria anticorpos que combatiam a doença que era a forma mais agressiva, que era a varíola humana. E aí ele relatou isso para a Royal Society, que é a Academia de Ciências da Inglaterra. No primeiro momento, o trabalho não foi reconhecido, isso foi em 1796, e como comumente acontece com os trabalhos hoje, né? Ele tinha que fazer os experimentos. O pessoal refutou o trabalho no primeiro momento porque acreditou que o trabalho ainda tinha que ser mais experimentado. E ele continuou fazendo experimentos, ele fez isso diversas vezes daí, e em 1798, aí sim, a Royal Society, que é a Academia de Ciências da Inglaterra, do Reino Unido, acabou aceitando o trabalho dele, e aí sim, pela primeira vez na história, surgiu a chamada vacina. E recebeu esse nome, vacina, porque olha só, o trabalho falava aqui, olha, das investigações e as causas e efeitos da varíola vaccinae. O vaccine, né, vem do latim, a varíola vaccine, que é a varíola bovina, a varíola das vacas, dos bovinos. Então isso aqui vem do latim, vaccinae. Esse termo vaccinae vem de vaca. E aí esse termo pegou, vaccina e vacina, que nada mais é do que bovinos, em latim, vaca. E aí esse termo ficou usado como o termo que a gente usa hoje para referência de falar, olha, inoculação de um antígeno para criar anticorpos, vacina. Tá? Então esse trabalho do Jenner foi o trabalho que deu origem às vacinas, a partir da varíola. E daqui surge, portanto, o termo que a gente usa hoje de população de rebanho, né? Imunidade de rebanho, para que a gente tenha uma população que não vá ser afetada por um determinado antígeno. E aí, a partir da vacina, pessoal, surge o que a gente chama de resposta imunológica. A resposta imunológica é, na verdade, a ação do antígeno que foi inoculado, ou seja, da vacina, fazendo com que os anticorpos, né, estimulados aí pelo nosso corpo a serem produzidos, sejam produzidos, portanto, e tenham uma crescente no nosso corpo e fica ali como memória. Então, vamos olhar primeiro esse gráfico da esquerda da sua tela, depois eu vou explicar o da direita, o coloridinho aí. Nós temos aqui, olha, esse primeiro gráfico, ele mostra essa curva, né? Então, esse gráfico muito similar ao segundo, ele mostra aqui, olha, a concentração no plasma da quantidade de anticorpos e aqui o tempo em dias. E que a gente vê aqui a primeira inoculação do antígeno, então imaginando a primeira vacina, imaginando aqui sempre uma vacina em que você tem que tomar 2 doses, tá? Existem algumas vacinas que você toma uma única dose, mas existe vacina que você tem que tomar 2 doses, vacinas que tem que tomar 3 doses, existem vacinas que você tem que tomar ao longo da vida toda, a cada 10 anos, né? Então, nesse caso, uma vacina de dose dupla. Uma dose e depois de 40 dias uma segunda dose. Olha o que acontece. No primeiro dia você toma, depois de 10 a 20 dias aproximadamente você tem um pico de resposta, com uma quantidade de concentração aqui. E aí, essa resposta ela começa a ter uma queda, vai caindo a quantidade de anticorpos. E aí, quando existe esse decréscimo da quantidade de anticorpos, você toma de novo a segunda dose da mesma vacina e aí você tem um pico absurdamente grande de crescimento. O seu corpo ele já teve um estímulo inicial e na segunda dose você tem aí um potencial crescimento de anticorpos no seu organismo em resposta àquele segundo estímulo. E aí essa resposta secundária é aquela que vai, de fato, deixar uma grande quantidade de anticorpos no seu corpo, que vai permanecer aí por um longo período de tempo, que vai ter uma queda bem menos acentuada ao longo de um bom tempo. E aí eu quero que você olhe nesse segundo gráfico essas informações. Você deve ter visto no noticiário, e ficou muito comum esses termos, né?
falando da vacina, da busca pela vacina para o SARS-CoV-2, que é a Covid-19, que é o coronavírus. O Covid-19 é o código utilizado pelos cientistas para designar um tipo de coronavírus, que na verdade é o vírus SARS-CoV-2, SARS, que é da síndrome respiratória, que é uma síndrome respiratória, e esse CoV-2 é um outro código que serviu para designar esse problema, né? Até porque a gente já teve outros tipos de coronavírus, o SARS e a MERS, tá? A gente pode conversar sobre isso num momento oportuno. Mas esse SARS-CoV-2, ouviu-se nessa tentativa da busca pela vacina, ouve-se muito na fala dos testes da busca pelo IgM e do IgG. O que é o IgM e o IgG que a gente observa nesse gráfico aqui, olha, de resposta imunológica? O IgM é o que a gente chama de imunoglobulina M e o IgG é a imunoglobulina G. Imunoglobulina são anticorpos. Então são os anticorpos produzidos no nosso corpo. Anticorpo imunoglobulina M e os anticorpos que são as imunoglobulinas G. O que a gente chama de imunoglobulina M é o que a gente chama de anticorpos que ficam ativos durante a fase aguda da doença. Ou seja, durante o período em que a doença ela está ativa no nosso corpo. São os anticorpos que estão atuando ativamente no momento em que a doença está ativa. Ou seja, durante o período em que você está doente, se nós fizermos uma aferição, uma dosagem da quantidade de anticorpos que estão atuando no seu corpo, referente àquela patogenia, a gente encontra, na verdade, os anticorpos chamados de imunoglobulina M, que são aqueles que estão ativamente trabalhando. E os chamados imunoglobulina G são os chamados anticorpos de memória. Eles não trabalham ativamente no combate, mas eles são a memória. É ele que guarda a informação sobre aquela doença. Ou seja, quando você, no momento futuro, tiver contato com o vírus, é ele que imediatamente identifica o vírus e estimula a produção de imunoglobulina M para que você não tenha problema. Então o que a gente vê aqui é, olha, na primeira dose da vacina, você tem uma estimulação de imunoglobulina M e uma pequena quantidade de imunoglobulina G. E o que a gente vê aqui, olha, é imunoglobulinas totais, porque daí refere-se ao total, né, a soma dos dois. Então esse é o menos importante. Então, imunoglobulina M, que é o de ação momentânea. Então, enquanto você estaria adoecido, vamos imaginar assim, com aquele antígeno novo no corpo, olha como ele cresce, depois na segunda dose ele cresce e desce. Então, a imunoglobulina M, ela cresce um pouco e desce, cresce e desce. E o importante na vacina é o imunoglobulina G e o IgG. Então, a imunoglobulina G, na primeira dose, ela tem um pequeno crescimento, e aí na segunda dose que é importante. O que acontece, como já teve um estímulo inicial, olha para onde ela vai. Ela tem um pico no nível de dosagem dela. Então é isso que é importante, é isso que se busca com a vacina. Se busca manter uma grande quantidade de imunoglobulina G, que são os anticorpos de memória. É isso que a gente pretende. E tem se discutido muito isso com relação à vacina da Covid. As pessoas que estão testando a vacina, quanto tempo essa vacina vai imunizar? Por quanto tempo essas imunoglobulinas G permanecerão no organismo? As pessoas que já tiveram a Covid-19, elas desenvolveram imunoglobulina G? Sim. Qual é o nível de imunoglobulina G? Pensando que as pessoas que tiveram Covid-19 não tiveram, né, essa curva desse jeito, porque aqui a gente está pensando em vacina de 2 doses. Então as pessoas que tiveram a Covid-19 tiveram uma curva de crescimento diferente. Como que está essa quantidade? É isso que as pesquisas estão tentando buscar. Então essa imunização, como que ela está respondendo, né? E tudo isso é uma novidade. Nós estamos, veja lá o caso do Jenner, né? O Edward Jenner, ele levou 10 anos para conseguir publicar os resultados da varíola. Nós estamos aqui em 6, 7 meses, 8 meses agora, tentando uma vacina
né, uma resposta já com a vacina praticamente pronta para uma doença que matou aí, pelo menos no Brasil, a gente está chegando na casa dos 100 mil, né? 98 mil e alguma coisa na data de ontem, dia 6, hoje dia 7, a gente deve chegar bem próximo dos 100 mil, amanhã a gente deve atingir as 100 mil pessoas mortas. No mundo esse número já passa 1 milhão, né? Então, a gente conseguiu um avanço enorme na ciência com relação a tudo que tem acontecido. Tá bem? Então, continuando aqui. Isso é imunização ativa artificial. Então, nas imunizações do tipo ativa, a gente viu, tem a ativa natural, a ativa artificial. Então, a artificial é a vacina. E existe, por último, a imunização chamada de passiva. A imunização passiva é aquela em que você não consegue reagir, dado a potencialidade do agente infeccioso. Então, seu corpo não consegue responder a aquele tipo de agente infeccioso. E aí você obrigatoriamente precisa de um auxílio. Há dois tipos de imunização passiva, tá? Uma que acontece sem você ter problema nenhum de saúde e uma que vai acontecer quando você tiver problema de saúde. A imunização passiva natural é aquela que acontece quando você não teve nenhum problema, que é aquela que acontece quando você nasce. Então ela é caracterizada pela passagem de anticorpos da mãe para o feto por meio da placenta e também pelo leite. Quando você está lá na forma fetal, depois acabou de nascer, a mãe ela é responsável por transferir uma quantidade de anticorpos para o bebezinho, o que vai mantê-lo imunizado por um período ali durante a infância, durante os primeiros meses até o primeiro ano de vida. Então, essa chamada imunização passiva natural, são os anticorpos da mãe que estão dentro do corpo do bebê, auxiliando-o na defesa, porque o bebê ainda não tem capacidade para se defender sozinho. Por isso é uma imunização passiva, porque é a defesa da mãe e não do bebê. Mas é natural, porque veio da mãe para o bebê. Agora existe uma que é a imunização passiva artificial. E essa é aquela situação perigosa, que são chamados soros terapêuticos. E aqui entra o caso clássico dos chamados soros antiofídicos, que é o caso em que você, por exemplo, toma uma picada de cobra, recebe aí a peçonha, então é uma toxina muito forte e você não consegue combater essa toxina. Qual é a solução? A solução é receber o soro antiofídico. O que é o soro antiofídico? O soro antiofídico nada mais é do que receber os anticorpos prontos no seu organismo, mas esses anticorpos não são seus. Esses anticorpos são de um outro organismo que produziu. Então, vamos ver essa imagem aqui, que é da apostila aí do Sistema Objetivo, que mostra como, por exemplo, o Instituto Butantan fabrica o soro. Eles pegam lá o veneno de cobra e aí eles aplicam o veneno de cobra, que é o antígeno, no cavalo. Aplica isso no cavalo. Esses cavalos eles ficam lá sob observação, que é o que eles chamam de quarentena. Sob a observação, bem tratados, esses cavalos eles vão produzir anticorpos. Então eles aplicam uma quantidade que não vai matar o cavalo, é uma pequena quantidade, apenas para estimular a produção de anticorpos. Quando o cavalo produz os anticorpos, o que eles vão fazer? É um processo chamado de sangria. Eles retiram parte do sangue do cavalo e aí eles vão separar do sangue do cavalo o seguinte, o que são as células, ou seja, os glóbulos vermelhos, do que é a parte líquida, o que são então os eritrócitos e as células, que são a parte sólida da parte líquida, e aí dessa parte líquida, que é o soro, eles vão extrair os anticorpos. E aí eles devolvem essa parte que não foi utilizada para o cavalo. Então é um processo que é feito, tá? Com todo o processo de higiene, sem causar nenhum tipo de mal para o cavalo, nenhum tipo de sofrimento. O cavalo é muito bem tratado, diga-se de passagem, para que ele possa servir ali para essa produção. Então o cavalo é bem tratado, bem alimentado, bem cuidado. E aí ele tira esse sangue do cavalo, como é tirado o nosso sangue quando a gente vai fazer um exame, só que tira-se numa quantidade maior, faz-se esse processamento, essa centrifugação, retira-se, separa-se a parte líquida da parte sólida, da parte líquida retira-se os anticorpos. Esses anticorpos contra o veneno daí serão purificados
e aí são injetados no nosso corpo. Não há rejeição do nosso organismo e, portanto, esses anticorpos do cavalo vão destruir de forma eficaz o veneno da serpente, do réptil que acabou nos picando aí no caso que eu estava explicando para você. Por isso existe um veneno específico, né, um soro específico para cada veneno de cobra, porque cada cobra tem um veneno específico. E aí você recebe o chamado soro. Isso é passivo, porque em um curto espaço de tempo, esses anticorpos que não são seus serão eliminados do seu corpo. E aí você perde essa capacidade de se defender desse veneno. Não existe uma memória no seu corpo, porque essas células não são suas. E não tendo essa memória, se depois de um tempo você voltar a ser picado de novo por aquela cobra, por aquela espécie de cobra, mesmo que em alguma vez da vida, em algum momento da vida você tenha tomado aquele soro, você não estará protegido. Terá novamente que tomar um novo soro para se proteger. Tá certo? Essa é a imunização passiva artificial. E imunização é isso. Então falamos hoje sobre imunização. Falamos o que é antígeno e anticorpo e falamos dos tipos de imunização, que pode ser do tipo ativa, do tipo passiva. E entre as ativas e passivas, que ela pode ser artificial ou de modo natural. Tá certo? Ponto importante, ponto alto dessa aula é lembrar da questão das vacinas. Tá certo? Vacina é importante, lembra de como a vacina foi criada, né? A vacina criada lá por Edward Jenner, ele observou, viu que havia um estímulo e que forma-se, portanto, as chamadas células de memória ali, que são os anticorpos de memória. Isso é importante dessa aula, tá bem? Espero que você tenha entendido. Um grande abraço, tchau!